Fala galera, Rafael Registros Travels aqui com mais um vídeo para você, tudo bom? Galera, é o seguinte, vamos de vídeo novo hoje, então eu vou falar hoje sobre o México, particularmente expressamente a cidade do México. Então, se você tem curiosidade de como chegar até o México, que documentação é necessária, que passeios fazer, tanto passeios gratuitos como passeios pagos que valem a pena, então fica até o final desse vídeo que eu vou dar aqui bastante dicas de como ter tudo isso. Documentação necessária, locomoção no México, como fazer passeios gratuitos, os passeios que eu entendi que valem muito a pena pagar por eles, porque são uma experiência muito interessante, a moeda e outras curiosidades. Então, se você é como eu, entusiasta por viagens, me segue e aqui a gente vai trocar ideia. Meu nome é Rafael Rocha, eu sou entusiasta por viagens e o vídeo de hoje é sobre México. É isso aí, galera. Vamos começar o vídeo pela documentação necessária para poder ingressar no território mexicano. No passado, eu estou gravando esse vídeo em 2025. No passado, não era necessário para brasileiros ter o visto mexicano para entrar no território deles. Você precisaria somente do passaporte. Entretanto, essa regra mudou. Atualmente, você precisa ter um dos dois documentos. Ou você tem o visto americano, ou você tem o visto mexicano. Você não precisa ter os dois, mas você precisa ter um dos dois para poder ingressar no território mexicano. Então, com o visto americano, eles aceitam a entrada de pessoas que têm o visto americano, inclusive brasileiros, no território mexicano. Se você não tem o visto americano, então obrigatoriamente você tem que tirar o seu visto mexicano. O processo não é tão complicado, não é aqui o intuito do vídeo explicar esse processo. Se vocês quiserem, postem aqui que eu posso explicar isso em outro momento. Mas a documentação necessária para entrar no território mexicano é o passaporte brasileiro, o visto americano ou o visto mexicano. E pronto, você só precisa, antes da viagem, até 3 dias antes, entrar no site da Embaixada Mexicana, preencher um simples formulário de saúde, e ele vai gerar para você um QR Code que você vai apresentar na alfândega junto com o seu visto americano ou mexicano. Vamos lá, gente. Dica 2, moeda. Que moeda levar para o México? A moeda corrente do México, a moeda mexicana, ela é chamada peso mexicano. Então, apesar de você encontrar algumas casas no México, na cidade do México, que podem trocar reais por pesos, eu aconselho que você leve dólar para trocar o dólar por pesos. Eles aceitam dólar também, mas a cotação é diferente. E também, se você tiver real, a cotação vai ser um pouco mais baixa. E se você for trocar, você vai perder mais. Então, eu aconselho que, de fato, você leve dólar, compre dólar no Brasil, leve os seus dólares, uma quantia razoável de dólares até a cidade do México. Não troquem no aeroporto, troquem na cidade mesmo. O bairro Polanco é um bairro muito interessante no México e ele tem muitos restaurantes, muitas casas de câmbios, muitos hotéis e lá você pode fazer esse câmbio aí tranquilamente. Então, leve dólar, troque o dólar por peso mexicano e utilize o peso mexicano no México, tá bom? Diferente do Caribe mexicano, que a moeda corrente mais aceita é o dólar, na cidade do México aceita e é muito melhor você utilizar o peso mexicano. Então, essa é a minha segunda dica. Compre dólares e troque os dólares na cidade do México por pesos mexicanos e você vai ter muito mais poder de barganha, tanto para ir em restaurante, para fazer supermercado e etc. Vamos lá, galera. Falar agora sobre passeios gratuitos no México. Então, assim, além de você poder andar pelo México, visitar o centro, visitar os centros culturais, centro de artesanato, passear nas praças, tem 2 locais que eu anotei que eu fui, que são muito legais, muito bonitos e são totalmente gratuitos. É a Catedral Metropolitana, que fica no centro, e a Basílica de Guadalupe. Então esses 2 locais são locais muito grandes, locais imensos, praças muito grandes, que você pode visitar sem ter que pagar nada, gratuitamente. Entretanto, tem pessoas ali, meio que mal intencionadas, que vão perceber que você é turista e vão pedir para que você pague o ingresso para entrar. Alguns deles, inclusive, ficam até na porta da igreja, ou um pouco antes da porta da igreja, pesquisando quem é que é turista ali para tentar barganhar algum valor. Mas esses 2 valores é uma dica importante, desculpa, esses 2 locais é uma dica importante, não se cobra nada para entrar. São 2 catedrais muito grandes, a Catedral da Basílica de Guadalupe, ela é uma basílica imensa, são 2 basílicas na verdade, a praça onde ela é localizada é uma praça que remete ali, analogia um pouco à Praça de São Pedro no Vaticano, e são locais gratuitos, você entra, passeia, olha, reza, tira foto e aproveita bastante a arquitetura. Vão ter pessoas que vão pedir algum valor ali, mas lembrando,
esses locais são gratuitos. Então, são 2 locais, como a terceira dica, para visitar o México de forma ali gratuita, sem pagar nada, que são passeios muito interessantes. Vamos lá, galera, falar sobre passeios pagos, tá? Eu tô citando aqui os passeios que eu fiz, tá? Tanto os de graça, que eu falei no outro vídeo agora há pouco, e os passeios pagos. Então, eu estou citando a minha experiência e como eu aproveitei tudo isso. Passeio pago, o primeiro passeio pago que eu fiz, qual foi? Foi até o Museu de Antropologia, que é um museu enorme, um museu muito grande, que um dia inteiro nele eu não consegui ver tudo que eu queria ver, porque ele é muito grande. Então, para quem gosta de cultura, quem gosta de entender como funcionam as coisas, como funcionavam as coisas, ver coisas muito bonitas, a cultura mexicana, desde os mexicans, né, que é daí que vem o nome México, desde os mexicans e até antes deles, você tem lá bastantes esculturas, painéis, calendários solares, calendários lunares, calendários de animais. Muito interessante mesmo. Vale muito a pena você conhecer esse museu de antropologia no México. Vá com tempo, porque é algo que você vai ficar ali vendo e olhando e querendo mais, ver mais. E fica a dica que um dia só não é suficiente. Você vai ter que precisar de mais dias que esse. Então, a primeira dica que eu falo de passeio gratuito é o Museu de Antropologia do México. O valor para estrangeiro não é muito caro. Se eu não me engano, eu paguei cerca de... Bem, em peso eu não me recordo o valor, mas foi cerca aí, eu acho que de 10 dólares, 8 dólares, 7 dólares mais ou menos, se eu não estou equivocado. Mas é um passeio que vale muito a pena se você gosta de cultura. Eu, particularmente, gostei muito. E continuando aqui as dicas de passeios pagos. Outro passeio que eu fiz, que eu recomendo, que vale muito a pena, que eu até anotei aqui, são as pirâmides de Teotihuacan. Então, é um sítio arqueológico que fica perto da cidade do México, onde você pode ver as pirâmides de Teotihuacan. Como dizem os guias e me informaram, não são pirâmides, são construções piramidais, baseado em cálculos matemáticos daquele povo daquela época que entendeu que aquela era a melhor construção naquele momento para aquela terra, para aquele terreno que duraria muitos anos. E eles estavam certos. Então, as construções piramidais ali do sítio arqueológico de Teotihuacan vale muito a pena conhecer. Vá com tempo, você não precisa, você vai ter 2 opções aí. Você pode comprar via internet o ticket, né, o ingresso, ou você pode ir até lá e comprar na hora. Não é preciso comprar via internet, né? Via internet você também tem a comodidade do transporte. Mas se você pedir um Uber, que eles te levam até o local, porque é 25 minutos, 30 minutos da cidade do México, e lá você pode comprar o ingresso e ficar por conta. Eu, na verdade, contratei um guia, lá mesmo no local, tem guias lá à disposição, você contrata um na hora, se quiser, e ele vai te explicar toda a história daquele sítio arqueológico. Então, assim, vale muito a pena, tá? Você não somente ir, mas entender a história. Aí fica a dica de malandro aqui brasileiro, né? Se você não quiser contratar um ticket, um guia, você fica perto ali de alguém que está com o guia e fica ouvindo o que ele está falando, né? Mas é muito interessante, eles explicam como foram as construções, como reencontraram aquelas construções, tudo aquilo ali estava debaixo de milho, né? Foi plantado milho ali, foi esquecido por milhões de anos, por muitos anos, e em algum momento alguém ali que estava coletando o milho, ali fazendo a coleta do milho, encontrou algo diferente, foi cavando, encontrou uma coisa maior, chamou as autoridades. Então a autoridade chegou lá, fechou tudo e viu que ali era um parque arqueológico, né? Um sítio arqueológico. O sítio continua crescendo, ele é muito grande, então assim, você vai ver várias construções piramidais, várias casas de construções do governo daquela época ali dos mexicans, né? Daí vem o nome México, porque o povo ali eram os mexicans. E você é bem interessante, eu não quero dar muito spoiler aqui, mas vale muito a pena você conhecer o sítio arqueológico de Teotihuacan, Pirâmide do Sol, Pirâmide da Lua, Avenida dos Mortos, a forma de como eles tinham um governo, os sacrifícios, tudo isso. Então, assim, é bem interessante mesmo, vale muito a pena, como dica de passeio pago aí, o sítio arqueológico de Teotihuacan. Também em Teotihuacan, ali o sítio arqueológico, você pode também fazer um passeio de balão. O passeio de balão você tem que fazer no outro dia, você tem que agendar. Aí sim você tem que agendar por uma companhia de turismo, porque você precisa chegar até um local num certo horário, que é um horário muito cedo. Eles vão lhe dar aí uma instrução de como você vai ficar dentro desse cesto de balão, e você vai fazer um voo
de balão sobre todo o sítio arqueológico das pirâmides de Teotihuacan. Então, ter essa perspectiva de um balão vendo todas aquelas construções piramidais que são enormes, a Avenida dos Mortos, tudo isso é muito legal. Então, você pode conseguir isso. Eu não vou citar aqui o nome das companhias que eu utilizei, mas você pode buscar lá no centro da Cidade do México ou pela própria internet, passeios de balão em Teotihuacan. Tem vários preços, vários serviços. Tem serviço que lhe dá café da manhã, tem serviço que lhe dá almoço, tem serviço que não lhe dá nada, então é mais barato. Então aí fica com o seu critério. Mas é um passeio que vale muito a pena, é o passeio de balão sobre as ruínas do sítio de Teotihuacan. E o último passeio aqui que eu cito para vocês, nessa viagem de 5 dias que eu fiz, foi o passeio até o Vale Nevado de Toluca. Então, gente, o passeio, ele é um passeio que exige condicionamento, tá? Por quê? Porque é um passeio que você vai subir ali 4.200 metros, se eu não estou enganado, é acima do nível do mar, então você vai andar bastante, você vai passar mais ou menos de 6 a 8 horas caminhando, subindo todo o monte, que é o Monte Nevado de Toluca. Então vá preparado, vá com roupa térmica, pode chover, pode cair granizo. Eu vou dizer minha experiência, a gente começou a subir bem cedo, eram mais, não tão cedo, eram mais 8 horas da manhã, cedo foi quando eu acordei para ir até lá, que você vai para um ponto de encontro, esse ponto de encontro você vai de madrugada, eles vão reunir todas as pessoas ali, vão levar para um outro local, que é uma estrada, e essa estrada demora aí mais ou menos umas 2 horas e meia de estrada, até chegar na base do topo de Toluca, que é um vulcão extinto. Então você vai subir tudo isso, são 6, 7 horas de caminhada mesmo, caminhada subindo. Então você tem que estar preparado, tem que levar água, tem que levar comida, porque é muito alto, você fica sem oxigênio, dá muita sede, o corpo pede comida, pede descanso, faz frio. Eu subindo aquilo, então assim, começou uma temperatura normal, fui subindo, foi ficando frio, que é normal, mas de algum momento começou a chover, e aí você sente mais frio ainda, você não pode parar, tem que continuar andando, o guia vai te motivando, vai com um grupo bem legal. As pessoas vão desistindo porque, consequentemente, vai ficando mais difícil. Então as pessoas que não têm aí muito condicionamento físico acabam ficando para trás, e vai vários guias justamente para que essas pessoas que vão ficando para trás e não querem continuar, o guia vai voltando com essas pessoas e vai ficando sempre um guia para continuar o passeio, né? Então eu fui subindo, começou a chover, depois parou de chover, começou a ventar, depois parou de ventar e começou a cair granizo, né? Isso até chegar ao topo. Então você chega ao topo ali, com algumas paradas para descansar, para tomar água, para comer alguma coisa que você leva. Eles lhe dão um kitzinho de comida, de lanche, mas não é o suficiente, você tem que levar um pouco mais. E aí você vai chegando, você chega até o topo dele, e depois a parte legal tem que descer tudo isso. Então você chega até o topo, que você vai ter uma visão muito bonita nesse caminho até subir o Vale Nevado de Toluca. Chegando lá em cima você tem a visão toda de cima do vulcão, de grande parte do terreno ali onde está o vulcão. Depois você começa a descer e passa por um bosque. O bosque é um bosque muito bonito. Então, assim, vale muito a pena esse passeio. É um passeio para as pessoas que têm um bom condicionamento físico. Não estou dizendo aqui que a pessoa que não tem um bom condicionamento não vai conseguir fazer. Ela vai fazer, mas ela vai demorar muito. E pode ser que ela sinta um grande desconforto. Então, fica essa dica, vale muito a pena. Para quem gosta de fazer trilha como eu, quem gosta de aventura, vale muito a pena esse passeio. E é o último passeio que eu fiz no México, nesses 5 dias que eu fiquei. Então, é isso. Vale muito a pena. Vale Nevado de Toluca. Isso aí, galera, terminando aqui o vídeo, vou dizer aqui, informá-los aqui algumas dicas que eu entendo que são bem interessantes, porque é a minha própria experiência. Então a primeira delas é pimenta. Então se você tem o estômago sensível ou tem sensibilidade a alimentos pimentosos, sempre tem um antiácido, tá? Então, assim, é muito fácil encontrar antiácido no México, eles têm vários tipos de antiácido. No supermercado, você vai comprar alguma coisa, então você vê uma prateleira de alimento, uma prateleira de molho, embaixo da prateleira já de antiácido. Então, se você tem essa sensibilidade, leve sempre um antiácido com você da sua preferência. Se você já sai do Brasil com antiácido, ok, é da sua preferência. Se você não tem, você consegue encontrar várias marcas nas drogarias e em supermercados no México. Então, essa é a primeira dica. Eu, particularmente, não tenho problema com pimenta. Eu gosto muito de pimenta. Quando eu vou ao México, eu não tenho problema nenhum com a alimentação, com a comida, porque eu adoro pimenta. Então, assim, eu como jalapeño lá todo dia. Mas se você tem essa sensibilidade, tenha isso em mente. A segunda é referente ao transporte.
Gente, o trânsito no México ele é um pouco complicado, tá? Então eu só vi um trânsito assim complicado no Peru. No México ele é bem complicado mesmo. Então assim, se você quer se aventurar por sua conta e risco, mas os aplicativos lá de transporte, como Uber, por exemplo, funcionam muito bem e eu aconselho que vocês utilizem. Você pode andar bastante, a cidade do México é bem grande, você consegue fazer muita coisa a pé, mas locais que você tem aqui fazer um passeio mais distante, então ou você contrata o transporte quando você fechar o pacote do passeio, ou você pode ir de Uber. Por exemplo, eu fui de Uber do hotel que eu estava em Polanco até o sítio arqueológico das pirâmides de Teotihuacan. Então eu fui de Uber, então não tem problema nenhum. Então, eu dou essa dica, utilizem Uber ou utilizem o transporte do pacote que vocês fecharem lá de passeio. Eu não aconselho que vocês dirijam lá. E a última dica aqui, gente, que é uma dica que particularmente é uma dica de quem já esteve lá várias vezes e pode dizer, gente, perguntem. O povo mexicano é um povo muito acolhedor, é um povo muito tranquilo, muito engraçado. E se você falar que você é brasileiro, eles vão te atender melhor ainda. Então, assim, eles têm um carinho muito grande mesmo por pessoas, por turistas, por brasileiros principalmente, por latinos, né? Então, eles vão te ajudar sempre. Pergunta como eu faço isso, onde eu posso achar isso, onde é o local tal, eles vão te ajudar muito bem. E claro, né, sempre deixem lá a chamada propina, né? Então, se você for num restaurante e for bem atendido, é interessante que você deixe assim a gorjeta para eles, porque isso é bem importante para eles e eles ajudam até mais as pessoas, né? Mas é isso. Então, assim, arriba México. Se você gostou do vídeo, curte aí embaixo. Se tiver alguma coisa, alguma dúvida referente ao que eu disse aqui, ou tiver mais dúvidas, ou quer sugerir um vídeo, alguma situação específica aí que não ficou bem entendido, me deixa saber que eu gravo vídeo pra gente aí e posto aqui no canal. Então, é isso aí, gente. Rafael Rede dos Trevas aqui se despedindo. Valeu!